Olá pessoal, aqui é o Ivan e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Poço, filme que estreou agora na Netflix e que tá dando o que falar em todos os lugares, tá todo mundo comentando, fazendo review, e eu vou fazer uma review também do filme, mas estabelecendo mais uma discussão a respeito dos aspectos políticos, sociais do filme e não de aspectos técnicos, apesar de ser um filme bom. Tem atores muito bons, uma fotografia muito interessante, uma trilha sonora envolvente que consegue se misturar à trama, sabe? Uma trilha sonora que em muitos momentos tem batidas que lembram o tic-tac de um relógio para fazer uma referência ao tempo que passa das pessoas que estão no poço. Para começar, vale explicar que a ideia do filme é que existe um poço com 333 andares. Em cada andar tem duas pessoas, ou seja, aí já forma o número do Satanás, o número do Sete Pele, do Cramunhão. E aí tem uma plataforma mágica que desce trazendo comida. E ela é mágica mesmo no filme, porque não tem cabos, não tem nada. E ela vai descendo e ficando em cada andar. Ela começa vindo com um banquete bonito, cheio lá de bolos bonitos, bem feitos, de lagostas, de carne, uma coisa legal. E ela vai descendo, e à medida que ela desce, vão sobrando só os restos. Aí quem tá no nível 1, quem tá nos níveis mais altos, consegue comer, se alimenta, até o nível 50 mais ou menos, e para baixo disso, as pessoas não se alimentam, né? As pessoas passam fome, tem que comer umas às outras. É um negócio bem pesado, bem visceral na realidade. Se você for ver esse filme, tenha em mente que tem cena de canibalismo, tem cena de assassinato, matança, tudo que você puder aí imaginar de desagradável aos olhos. Mas vamos à crítica social foda que estão fazendo em cima do filme. Porque estão dizendo que ele é uma metáfora da nossa sociedade, em que aqueles que estão em cima têm muito e os de baixo não têm nada. Quando na realidade eu vi o filme sem ter visto crítica alguma a respeito disso. Eu vi o filme mesmo porque estava no top 1 lá da Netflix, eu cliquei pra ver. Só depois eu descobri que tinha toda essa repercussão em volta dele. E aí o que aconteceu foi o seguinte: durante o filme, eu vi ele mais como uma crítica ao planejamento central, no qual você tem uma sociedade estamental, onde não é possível haver mobilidade de classe, não existe uma classe ascendente, que ascende através do capitalismo, da produção, do empreendedorismo. Lá não existe. No poço funciona assim: você acorda em um andar e você está naquele andar por um mês, você não pode fazer nada a respeito disso. Inclusive não existe produção. Ninguém que está dentro do poço produz nada. É uma prisão realmente. Lá tem gente que foi até presa. Tem um velhinho lá na prisão que ele matou um cara e foi pra lá pra pagar sua pena. Ou seja, é realmente uma prisão, um regime de planejamento central em que a comida vem, as coisas, as decisões vêm de cima pra baixo. E como não existe possibilidade das pessoas terem alguma mobilidade, o incentivo que existe nesse jogo, né, nessa interação social delas, é de pegar o máximo de recurso possível e deixar o mínimo para quem está embaixo, já que não existem possibilidades de mudança de camada social. Eu não sei qual era o objetivo do autor do filme, do diretor do filme, de quem escreveu a história, do roteirista, não sei, quando fez o filme. Talvez ele seja um comunista. Assim, daqueles bem bolcheviques, que queria falar sobre como o capitalismo é errado. Mas aí eu acho que ele acabou fazendo mais uma crítica ao planejamento central, a uma sociedade que justamente não permite a produtividade e o capitalismo, do que mais justamente ao capitalismo. Eu anotei alguns pontos interessantes. Um dos principais pontos na história é a referência que eles fazem a Don Quixote, né, um filme espanhol. Então o Don Quixote é muito presente no imaginário popular espanhol e, de certa forma, é um dos principais clássicos da literatura mundial. Eu li só uma vez, eu achei divertido, mas, né, não é nenhum Duna, entende? Não é um Moby Dick, não é um Lovecraft, é o Don Quixote. É legal, mas não exagerem. Só que no filme acaba que o protagonista se torna uma espécie de Don Quixote, porque ele voluntariamente vai para dentro do poço com um livro, porque ele pensou que lá dentro ele teria tempo para ler, e ele vai lá totalmente alheio da realidade,
cheio de idealismo, da mesma forma que o Don Quixote na história, ele vai lá enfrentar os moinhos de vento e etc. Mesma maneira. Então, acaba havendo um paralelo bem interessante com o Don Quixote, e o personagem que faz o paralelo com o Sancho Panza é o primeiro prisioneiro que divide a cela com o protagonista, o Gorgen, que é um velhinho chamado Trimagasi, que está lá preso porque matou um imigrante com uma televisãozada na cabeça. A história, ele conta a história no filme, eu dei bastante risada, achei bem interessante. Mas o que acontece? Ao invés de ser um Sancho Panza que, né, serve ao Don Quixote, é agradável com ele, na verdade é um velhinho meio maluco, meio psicopata que acaba tentando comer o Don Quixote, né, o Gorgen. E aí eu não vou contar mais coisa, porque eu vou acabar dando spoiler da história e tal. Eu acho que essa parte nem é tão importante. Na realidade, o final da história é quase... não tem muita graça o final da história. O mais interessante é refletir sobre o que é colocado como reflexão social dentro da história. Para começar, existe uma mecânica legal no Poço, que é a questão de após um mês a pessoa mudar de lugar. Para mim, eu vi isso como duas coisas. Uma delas é uma metáfora com a roda da fortuna, que é aquela ideia de que você pode estar por cima hoje, mas amanhã você não sabe o que vai acontecer, então você pode estar por baixo e as coisas sempre giram. Eu acredito até que foi essa metáfora que o diretor do filme quis colocar, por causa de haver já metáfora com a literatura, metáfora com a Bíblia. Eu acredito que ele vai mais por esse lado. Mas existe também uma metáfora interessante, que é a metáfora do véu da ignorância do John Rawls. O John Rawls, para quem não sabe, ele é praticamente o arquiteto do idealismo na nossa sociedade. É o cara que a gente pode, a grosso modo, dizer que inventou toda a ideia do welfare state e estado de bem-estar social, democracia representativa, com minorias sendo representadas aqui e ali, aquela coisa bem europeia, evitar palavras de baixo calão, mas, né, é o arquiteto do nosso idealismo moderno. Daí o que acontece? A pessoa não sabe onde ela vai acordar no mês seguinte, e por isso seria interessante que todos pensassem na organização social da melhor forma possível, da forma mais igualitária, mais justa, para que ninguém fosse prejudicado, já que as pessoas, se julgassem a sociedade através de um véu de ignorância, sem enxergar a própria posição, elas tomariam decisões mais justas. E aí o filme propõe mais ou menos que a decisão mais justa seria um igualitarismo. Quando na realidade é interessante, e eu nem cobro que o diretor do filme tenha esse tipo de conhecimento, porque ele faz filme, ele é bom nisso. Ele não é cientista político, nem estudioso de sociedade, de sociologia, não. Ele é diretor de cinema, ele é cineasta. Então não posso cobrar esse tipo de profundidade dele. Mas é interessante que no filme tem um momento em que aparece um sujeito cheio de bolos de notas de dinheiro que não servem para nada dentro daquele poço, já que ele não pode comprar as coisas de quem está nos andares mais altos. Ou seja, é uma mostra legal de que riqueza na realidade se traduz em comércio. A riqueza consiste no comércio, consiste na possibilidade de você obter coisas através de moeda. A moeda é só um mecanismo de troca facilitada que foi inventada porque é fracionável, porque pode ser armazenado, porque tem um valor certo ao longo do tempo, são características da moeda. Mas ela em si não serve para nada. Ou seja, em um ambiente em que não existem trocas, não existe produtividade, não existe capitalismo, dinheiro não significa nada. Tanto que havia dinheiro na União Soviética e não servia para nada. Existe dinheiro na Venezuela e é mais fácil você acender fogo com ele do que você realmente comprar alguma coisa. Então essa é uma reflexão muito interessante que eu fiz com base no filme. Outra reflexão que eu acho mais legal até é a ideia de que os recursos vêm de cima para baixo ou eles simplesmente vêm e não são criados. O que é algo totalmente alheio da realidade, totalmente contrário daquilo que existe no mundo real. No mundo real, as riquezas não estão por aí. Tipo, você não vai na floresta e pega uma Ferrari para você, você não vai na floresta e encontra uma mesa cheia de comida. Isso não existe. Tudo é produzido por outras pessoas. E a única forma da gente conciliar a produção de todo mundo e garantir que ninguém,
né, tenha mais do que deve ter, é um sistema de trocas livres, em que ninguém pode ser prejudicado por outro além da sua própria ignorância. Né? Existe a questão da dispersão do conhecimento e que, obviamente, as pessoas com mais conhecimento, com mais capacidade, vão ter mais do que as outras. Mas isso é totalmente justo, porque elas adquiriram esse conhecimento. Não havendo coerção, né, num sistema capitalista puro, nós temos o que seria o sonho de uma sociedade igualitária, né? Igualitária em oportunidades, não igualitária em bens, em posses. É impossível uma sociedade ser igualitária em posses. Isso aí, acho que só, né, nos níveis mais baixos do poço, no inferno, que existe essa igualdade total de posses. Então eu acho que eu já deixei o vídeo um pouco longo, vou até terminar meu café aqui, mas se vocês tiverem mais dúvidas sobre o filme, se vocês tiverem, sei lá, vontade que eu fale sobre o final do filme, sobre aquela metáfora do sacrifício, vamos nessa, eu vou topar fazer. Mas agora, encerrar aqui e pedir para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, o canal do Ivan. Abraço a todos.